Então, pessoal, como eu tinha falado no slide anterior sobre a importância da associação entre a parte teórica e a parte prática, isso principalmente sendo aplicado dentro da clínica médica, isso nos leva aqui, enquanto professor, à importância de fazermos uma revisão, né, sobre algumas coisas importantes, entre elas a anatomia, né. Aqui diz o seguinte: para estudarmos a anatomia humana é necessário conhecermos os chamados planos anatômicos, pois eles são fundamentais para que se conheça melhor o corpo humano e seus componentes. Dentro da clínica médica, a gente tem que conhecer determinada área a que se propõe um determinado cuidado. Sendo assim, para isso requer de nós profissionais, principalmente quando o assunto é uma determinada atribuição prática, seja uma simples indicação de um acesso venoso em um membro superior esquerdo, em um membro superior direito, em um membro inferior direito, em um membro inferior esquerdo. Sabermos identificar o que a prescrição médica nos mostra, o que aquela orientação sobre o cuidado de uma determinada pessoa nos mostra, para que não possamos realizar algo de forma errada, para não sermos imprudentes, para não sermos negligentes, para não termos imperícia, né? Então isso nos leva a crer o quão é importante sabermos a anatomia em se tratando de qualquer assistência a uma pessoa dentro de um determinado setor do hospital. Correto? E para isso nós temos aqui a importância de fazermos uma revisão básica sobre a anatomia e rápida também, tá, pessoal? Aqui eu trouxe para vocês os planos de secção. Importante sabermos as divisões aqui este plano, aqui esses três planos nos mostra. Nós temos aqui em roxo ou lilás o plano sagital, correto? Nós temos o plano em verde, que é o plano frontal. Percebam a disposição de cada plano, tá, pessoal? E nós temos um amarelo, que é o plano transversal. Vamos analisar agora somente o plano mediano ou plano sagital. O que o plano sagital está nos mostrando aqui? Ele está dividindo o corpo em duas metades. Concorda comigo que ele está dividindo entre metade direita, porque este é o lado direito, e está dividindo em parte esquerda, do outro lado do plano. Então essa secção, essa divisão, ela é exatamente no meio, por isso que recebe o nome de mediano, certo? Dividindo entre lado direito e lado esquerdo. Lembrando que essa secção, pessoal, ela pega também aqui a cabeça, certo? Apesar da cabeça não estar sendo seccionada, abrange também, né, este plano. Portanto, aqui o plano sagital dividiu entre o quê? Entre lado direito e lado esquerdo.
certo? Qual que seria a importância disso? Às vezes você recebe lá, como por exemplo, chega uma pessoa em que ela está apresentando edema bilateral. Se ela está apresentando um edema bilateral, isso quer dizer bi, duas, né? Dois lados. Isso quer dizer que essa pessoa ela tem apresentado edema de membros inferiores do lado direito e edema inferiores do lado esquerdo, certo? E que para nós profissionais nós devemos saber que quando essa denominação bilateral ela, ela é importante do ponto de vista interpretativo, porque lá não vai dizer ele está com inchaço na perna direita, não vai ser isso. Ele está com edema de membro inferior direito, ou às vezes vem até em formatos de sigla, membro inferior direito, MID, membro inferior esquerdo, MIE. Tem toda uma nomenclatura e para isso tem que saber, tem que conhecer de anatomia. Assim como os outros planos, tem o plano frontal aqui está dividindo, neste caso, este indivíduo aqui tá pegando o meio certinho, tá ficando uma parte das costas lá para trás, certo? Analisando o verde, viu pessoal? Verde ou azul, não sei que cor é essa. E ficando uma parte para frente. A parte que ficou para trás a gente dá o nome de área dorsal e a parte que ficou para frente, área ventral, certo? Isso nós estamos aqui pegando o plano frontal, certo? E temos um terceiro plano transversal que divide a pessoa entre parte superior e a parte de baixo inferior. Ou seja, a parte do sentido do cérebro, que a gente fala, a parte cefálica, e a parte de baixo, a parte caudal. Certo, gente? É importantíssimo sabermos esses planos de secção em se tratando de identificação, interpretação de dados, principalmente quando for relatar em prontuários. Correto? Pessoal, esse slide agora ele vem nos mostrar que o esqueleto ele apresenta divisões. Neste caso aqui, ó, nós temos o esqueleto subdividido em axiais e esqueletos apendiculares. Apendiculares, axiais. A subdivisão axial ela é composta pela cabeça, pela coluna vertebral e por toda a região torácica, ou seja, as costelas e o osso externo, no caso. Já a subdivisão apendicular ela é composta pelos membros superiores, vocês podem perceber, escápula e os anexos escapulares, no caso aqui a clavícula. E os apendiculares também é composto pelos membros inferiores, que nós temos a parte da pelve. Correto, pessoal? Isso aqui é para a gente saber diferenciar o que é região axial, o que é região apendicular. Porque, como eu disse no slide anterior, isso é importante para o caráter interpretativo, para o caráter de conhecimento técnico, principalmente a nível de relato em se tratando do prontuário. Importantíssimo destacarmos isso aí, tá?
pode perceber aqui, ó, cabeça, coluna vertebral, tórax, compõe o que? Região axial. Membros superiores, escápulas e anexos escapulares, juntamente com membros inferiores, compõe o sistema apendicular. Ok? Gente, é o seguinte aqui agora. Função do esqueleto. Funções do esqueleto é o seguinte. Nós temos aqui estes 5 tópicos. Primeiro, proteção. Primeira coisa é que o nosso osso ele é uma estrutura rígida. Porque se ele fosse frágil, qualquer coisa que nos atingisse, ele facilmente quebraria, facilmente fraturaria. Então essa função protetiva, ela é lógica, né? Pois muitas vezes temos alguns pequenos acidentes, algumas pequenas quedas, já sofremos pequenas quedas, principalmente quando criança, e que se não fosse essa estrutura óssea, com certeza provocaria um grande problema, se não fosse essa função protetiva relacionada à durabilidade óssea. Suporte, porque temos a capacidade de ficarmos em pé, de caminharmos, né? Suporte, né? Movimento, né? Temos essa possibilidade de realizarmos passos, nos permitir essa característica de movimento, de espaçamento ao caminharmos. Os ossos são importantes nesse tipo de processo. Depósitos de minerais, os ossos eles acumulam alguns minerais importantíssimos para sua solidificação, cálcio principalmente. Então, a gente sabe que esse depósito mineral ele é reduzido ao longo do tempo. À medida que envelhecemos, esse depósito de mineral ele reduz também, e isso faz com que surjam algumas patologias, principalmente a osteoporose, né? Que é a fragilidade óssea, o aumento dessa fragilidade óssea relacionada a essa perda mineral, a essa deficiência de cálcio, esse depósito diminuído de minerais, o que leva, né, a fraturas, principalmente de pelve, de alguns ossos, principalmente os que dão sustentações para o nosso corpo à medida que envelhecemos. A função do esqueleto também é na função de hematopoese. A hematopoese nada mais é do que um processo de renovação celular no sangue. O osso participa desse processo de renovação, porque as nossas células sanguíneas, pessoal, elas envelhecem, elas estão em constante renovação. E o osso, né, o esqueleto, ele participa desse processo de renovação de células do sangue. Certo, gente? Agora partimos aqui para músculos, trazendo para vocês aqui um pouquinho de informações relacionadas ao músculo, bem resumido, vocês podem perceber. Não temos tempo para adentrar muito nesses temas, visto que vocês já viram esse sistema em outras disciplinas. E aqui a gente sabe que os músculos são estruturas que movem os segmentos do corpo por encurtamento e ou alongamento da distância que existe entre suas extremidades fixadas. Isso provoca uma contração, relaxamento, né?
e isso constitui a parte ativa do movimento. Correto, pessoal? Nem vou comentar muito não, porque ficou muito claro aí, né? Não tem muito que adentrar nisso aqui não, né? Os músculos eles entram nessa função aí de movimento através da ação de contração e relaxamento, né, constituindo essa parte ativa deste movimento. Assim nós temos aqui a produção dos movimentos corporais como função, né? O ato de caminhar, de pular, de agir, de correr, estabilização das posições corporais. Essa estabilização aqui está relacionada aos diversos tipos de posições que podemos nos encontrar, né? Seja agachado, seja apoiado sobre uma perna só. Então tudo isso está relacionado a movimento muscular, seja num ato de nadar, de correr, de pular, regulação do volume dos órgãos. Importante porque o músculo ele é responsável por um preenchimento interno. Imaginem aí o coração. O coração ele está envolvido pela caixa torácica, né? E dentro deste coração nós temos o preenchimento ao redor deste coração, os músculos, para que ele fique fixo, vamos dizer assim. É como se desse uma sustentação, se preenchesse ao redor dele. Correto? Movimento de substâncias dentro do corpo. O músculo tem essa função a partir do momento em que, por exemplo, o processo de deglutição. Você está comendo, você está ali almoçando. À medida que você engole aquele alimento, ele tem que ser, ele vai percorrendo um caminho, né? Um caminho digestivo, passou pela boca, passou pelo esôfago, está descendo. Aquele movimento de descida tem a ação muscular, né? Tem a ação de deglutição muscular. Assim como a gente pode perceber já com o alimento dentro do estômago, ali acontece aquele processo todo digestório, tem toda uma movimentação muscular do estômago, favorecendo com que ele seja digerido. E à medida que ele sai do estômago e cumpre o seu papel de absorção através dos intestinos, nós temos aquela parte do alimento em que ela não é aproveitada, em que ela é excretada, ela é jogada para fora através de fezes. Isso tudo requer um movimento, né, de substâncias dentro do corpo. E produção de calor. A produção de calor aqui está relacionado a, por exemplo, você está no frio. O que acontece no frio, gente? Há uma contração muscular fazendo com que os pelos do nosso corpo, os pelos da pele, eles ficam eretos, eles arrepiam. Aquele processo de arrepio nada mais é do que o ato de fazer com que o calor que encontra-se dentro do nosso corpo não saia para fora. Ocorre uma contração muscular, o corpo se fecha, evitando aquela perda daquele calor. Por isso que ocorrem os arrepios. Sistema nervoso. Sistema nervoso é o sistema, eu costumo dizer que é o sistema mais inteligente de todos os sistemas existentes no nosso corpo. Ali diz que é a parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes
e coordena as suas ações voluntárias e involuntárias. Esse processo de transmissão de sinais, ele requer uma conjuntura, de certa forma, eu diria, muito inteligente. Porque um sinal que ele recebe, né, que por exemplo o cérebro recebe, em milésimos de segundos, ele já emite uma resposta. Quem lembra lá daquele teste que é feito do martelinho no joelho, que ele explica bem esse ato involuntário, né? Porque vocês podem perceber aí que ele coordena as suas ações voluntárias e involuntárias. Um exemplo involuntário clássico é aquele martelinho que é um exame feito, né, quando a pessoa recebe aquelas pequenas marteladas no joelho para ver se a perna ela é fletida, ela é jogada para frente, no sentido de avaliar se aquele movimento ele ocorre ou não, se ele é positivo ou se ele é negativo. Isso é para avaliar a ação do sistema nervoso do ponto de vista involuntário, correto? Porque aquele ato ele é ato reflexo, involuntário, assim como alguns outros atos involuntários. Se colocamos a mão no fogo, logo tiramos. Se espetamos o nosso pé no espinho, logo tiramos. Isso é um ato involuntário, um ato inteligente que o sistema nervoso é capaz de realizar unicamente, né, de forma automática. Para isso, nós temos aqui como função do sistema nervoso captar os sinais, que são as mensagens, captar os sinais, mensagens que chegam, tá, pessoal? Estímulos do ambiente, ou seja, pode ser um sinal interno ou pode ser um sinal externo. Assim que esse sinal interno ou externo ele chega, o sistema nervoso ele é capaz de interpretar. Ele interpreta, manda uma mensagem, certo? Ele pode interpretar e enviar uma mensagem, ou ele pode interpretar e arquivar e guardar, correto?